Olá, estamos no ar com Notícias de Fortaleza e hoje vamos falar muito de leitura. Afinal, dia 29 de outubro é Dia Nacional do Livro, o companheiro de muita gente e fonte de muito conhecimento, claro. A leitura é importante para a construção de um bairro, de uma cidade, de um país mais evoluído e educado. Por isso, a Secretaria da Cultura de Fortaleza tem feito diversas ações com projetos voltados para quem gosta de ler. Confira na reportagem. Em 29 de outubro é celebrado o Dia Nacional do Livro. A Prefeitura de Fortaleza realiza atualmente diversas ações voltadas ao incentivo à leitura, com um vasto acervo nas bibliotecas municipais, além de projetos para o compartilhamento de livros. Hoje comemora-se, 29 de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Livro. Esse dia ele foi escolhido por ser o dia da inauguração da Biblioteca Nacional em 29 de outubro de 1810. Quando eu associo o livro à biblioteca, eu associo a necessidade dele ser aberto e dele ser lido, né? Então, é um dia em que tem que se pensar a política de formação de leitores, de continuidade de leitores, de amadurecimento dos leitores. Nós temos 3 bibliotecas públicas do município: Dolo Barreira, Herbênia Gugel, no Conjunto Ceará, e nós temos a do Altran Nunes, chamada Cristina Poeta. Cada biblioteca tem uma faceta. A do Conjunto Ceará, a Herbênia Gugel, é biblioteca infantil, então ela serve ao público infantil. A do Altran Nunes é cultura popular, então ela tem esse viés de oferecer ao público dela cultura popular, livros, manifestações, ações de cultura popular. Já a Biblioteca Dolo Barreira é a clássica. Ela tem seções de livros, ela tem espaço para estudantes estudarem para o Enem, ou estudarem para vestibular, ou estudarem para concursos públicos, né? Mas elas funcionam através da rede, sempre uma ajudando a outra. Além das bibliotecas públicas, a Prefeitura de Fortaleza ainda realiza projetos de incentivo à leitura, como a ação Leitura na Praça, com 60 quiosques distribuídos em espaços públicos das 7 regionais, e o projeto Terminal Literário, promovendo a leitura por meio do compartilhamento gratuito de livros nos terminais de ônibus de Fortaleza. O projeto Leitura na Praça é um incentivo do Gabinete da Primeira-Dama com a Secult-For. Consiste em incentivar a leitura e levar um acervo que conta de livros infantos e juvenis para atingir principalmente o público da primeira infância, que é crianças de 0 a 6 anos. São instalados quiosques nas praças, né, como uma forma de ocupação também desse ambiente, desse espaço público, e como uma maneira de integrar. O Terminal Literário é um projeto de compartilhamento de livros. Como é que ele funciona? É de 15 em 15 dias, a Biblioteca Dolo Barreira manda para cada prateleira, localizada em cada terminal, 100 livros. Qual é o objetivo do projeto? É que as pessoas tenham acesso a livros, né? As pessoas tenham acesso a ler livros e a pegar livros. E esse é o objetivo do projeto. Para falar mais sobre os projetos de leitura, chamamos o assessor de planejamento da Secult-For, Jorge Pieiro. Jorge, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza. Sempre um prazer a gente ter pessoas que tragam informações, né? E considerando que é um dia importantíssimo, né? O Dia Nacional do Livro, comemorado no dia 29 de outubro. Mas a minha primeira pergunta, e até gerou uma curiosidade aqui nossa, o que é que um assessor de planejamento pode contribuir falando sobre livro, leitura? Qual é a sua identificação com a área? Eu poderia começar falando de duas vertentes. Sim. A primeira é que quem é assessor de planejamento cuida do orçamento. Então, naturalmente, a questão do orçamento, e pela primeira vez, isso em 2018, que a gente foi feito um orçamento onde entrou uma ação programática que estava relacionada com a política do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Então, esse é uma vertente de um assessor de planejamento ter, de certa forma, essa relação com o livro. Mas, por outro lado, eu também sou escritor. Ah, então sua identificação com o livro é forte. Tem a identificação com o livro como escritor e também como
um trabalho que eu faço, de certa forma, está um pouco de stand-by agora, que é o projeto Escrever. 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 Né? Escrever. Com ler, né? Juntou tudo. É um trabalho, de certa forma, que envolve leitura, escuta, discussão e a proposta de fazer com que alguém possa, eventualmente, também escrever o seu próprio texto. Onde é esse trabalho? Como é que Não, isso aí eu faço em determinadas... uma coisa particular é uma sua. coisa particular. Sim. E isso é feito em vários momentos, em vários locais, em várias circunstâncias, porque sempre há a possibilidade de se adaptar. Mas no caso da secretaria, e isso é uma coisa que eu tento sempre falar, né? É interessante ter visto a Mileide, com quem eu trabalhei em épocas de bienais, ainda na Secretaria da Cultura, isso ainda há algum tempo atrás, e hoje ela está à frente da Vila das Artes e, de certa forma, querendo, sempre conversando comigo, dizer como é que a gente pode fazer um trabalho de leitura aqui também na Vila, não como escola, né? Mas como um exercício, né? de incentivo, porque, de certa forma, a gente tem determinadas funções, mas acaba sendo ligado ao livro, né? E o livro, na verdade, traz toda essa circunstância. E aí o que eu queria, estava falando inicialmente, é que é importante que é o Dia Nacional do Livro, mas é importante que a gente pense, quando fala do livro, vai se lembrar de leitura, é importante que a gente pense a leitura como algo muito mais amplo e complexo, no sentido de que as leituras são diversas, não apenas daquelas das páginas de um livro. Sim. Mas é muito além, que envolve até a tecnologia o também, entremeio, né? com todas as outras linguagens com que a secretaria, de certa forma, lida em determinado aspecto, né? E que, na verdade, ao lidar, a Secretaria de Cultura lidando com determinados aspectos voltados para as linguagens, né? Artes plásticas, artes visuais, literatura, artesanato e por aí vai, é muito maior, muito mais amplo esse pensamento, porque é onde entra a ideia de fazer uma política cultural muito mais ampla do que aquelas especificidades voltadas apenas para as linguagens, como importantes, mas a política cultural mais no sentido lato do que no sentido restrito, né? Talvez seja esse o papel de uma secretaria, de fazer esse impulso, né? E dentro desse impulso maior, com todas as linguagens e algo além disso, naturalmente tem a questão da troca, da leitura, das leituras. E dentro disso, o livro, que serve como norteador de muitas coisas, serve como aquele formato de você aprender, de você também passar para e compartilhar, no sentido de que há sempre trocas, principalmente quando você quer realizar algum projeto, alguma coisa desse tipo, cada um traz a sua bagagem, né, que possivelmente vem de algum livro, de algum estudo, de alguma percepção, para que isso se complete e ali se transforme num outro momento de outra leitura e possibilitar outras leituras para quem for precisar. Pois é, e essa bagagem muitas vezes ela pode ser construída não só com o seu acesso direto ao livro, né? Mas, por exemplo, um professor, né, que leu vários livros, estudou e que tem essa bagagem, né, que veio diretamente do livro, passar para o seu aluno, né? E assim sucessivamente. E a gente está falando, obviamente, do Dia Nacional do Livro, mas é como o senhor falou, há uma abrangência maior no sentido de leitura, né? Que é, digamos assim, o primordial do livro. É você abrir o livro para ler, né? Mas existem outras linguagens e outras formas também de se ter acesso à leitura, principalmente hoje com o incremento tecnológico, né? Com certeza. Vamos aqui para o telão rapidinho, para a gente mostrar aqui as 3 bibliotecas, que inclusive a gente até citou os nomes na reportagem. Tá aí as bibliotecas municipais, só para quem quiser, né, ter acesso e tem interesse de conhecer, né, querer ler mais um pouco. Dolor Barreira, no Benfica, e essa biblioteca tem 49 anos, né? 49 anos. Foi a primeira biblioteca. E é aquela biblioteca, como o próprio Eduardo, que é o diretor da biblioteca, falou inicialmente, ela tem essa possibilidade mais ampla.
E agora, o que é importante dizer dessa biblioteca? Tanto a biblioteca da Lobarreira, como a Herbênia Gugel, como Cristina Poeta, que tem as suas especificidades, Sim. é lembrar que as bibliotecas hoje, elas não são apenas depósito de livros. Né? Na verdade, um livro numa biblioteca, ele passa a ser um objeto como outro qualquer, em qualquer estante, em qualquer vitrine, em qualquer lugar. O livro, para se tornar livro, ele tem que ser manuseado, ele tem que ser lido, ele tem que ser pensado junto, ele tem que ser compartilhado. É um instrumento musical que pede para ser tocado, né? Pede para ser tocado. O livro, ele pede para ser lido e ser compartilhado. Interessante essa reflexão, né? Que o livro não virar um mero objeto na estante, né, da biblioteca. E tem até uma situação engraçada que alguém, um arquiteto chegou em determinado lugar e disse: você tem aí alguma coleção que tem mais ou menos 1 metro e que seja da cor vermelha? Né? Porque era apenas para colocar num espaço onde se colocasse lá apenas como enfeite. Né? Na verdade, isso não é um livro. O livro tem que ser manuseado. É óbvio que a gente percebe, e aí vem as idiosincrasias de cada um. Você vai ler um livro, você risca, você anota, você faz alguma observação. Marca o texto, né? Marca o texto ou não. Né? Não importa como se faça isso, o importante é que o livro também seja um interlocutor e que possa provocar também com os outros, com as outras pessoas, a interlocução a partir deles. Você sabe que eu gosto de ler livro que está marcado? De outra pessoa que já leu, porque, e coincidência ou não, eu vejo que aquela marcação realmente traz esse diálogo, né? Olha, a pessoa que passou por aqui entendeu que isso é importante e que você deve dar uma atenção maior a isso aqui. E aí eu tiro outras percepções também. Tem um pouco sem pensar tanto nisso, mas tem um pouco o espírito dos outros leitores ali dentro. Claro, isso é legal. Tanto é, como você falou assim, essa história do livro. Eu tenho, por exemplo, um livro infantil que se chama Personagem Porque Te Quero. O senhor escreveu? Eu escrevi. Quantos livros o senhor escreveu? Só uma curiosidade. Tem 17. 17, ok. É um livro que conta uma história em Personagem Porque Te Quero. E aí aparece o personagem, né? Na primeira edição do livro, o personagem ia se criando desde a formação, desde o Big Bang, digamos assim. Sim. E no final tinha um espelho. Quando você abria a última página, você se deparava com o seu próprio rosto. Sim. Então você era o personagem. Sim, a criação que surgiu de uma explosão de partículas, né? Exatamente. No final somos da mesma origem. Né? Exatamente. E aí, nesse caso, se a gente pensar dentro da Secretaria da Cultura, do espaço público, a gente poderia perceber que essa nossa inter-relação, quer seja como servidor, quer seja como cidadão, quer seja como consumidor das mais diversas ações que possam existir, isso tudo faz parte de um núcleo só, onde você, tanto você se mostra, como você se demonstra, como você compartilha, e isso aí, de certa forma, é o livro. Verdade. Vamos voltar aqui de novo para o telão, para a gente voltar a falar novamente das bibliotecas. A gente falou da do Lobarreira, mas tem a Herbênia Gugel, né? No Conjunto Ceará, e 7.000 livros no acervo. É um acervo considerado grande? Olha, Jorge? 7.000 livros para um público, a Herbênia Gugel é o público infanto-juvenil. Ah, né? certo, ok. E o infanto-juvenil vai até 18 anos, mais ou menos, por aí, né? Geralmente o público que está lá a gente vê na biblioteca. Eu alguma vez já fiz algum trabalho lá, de leitura com as crianças, né? Certo. Que até de 12 anos, mas tinha as crianças maiores, aquelas que levavam as crianças menores, tinha crianças também de 61 anos. Porque essa questão da idade é muito relativa, né? A gente carrega a criança para sempre. Verdade. Né? Então, a Herbênia Gugel, ela tem essa peculiaridade de ser voltada para o público infanto-juvenil, aí vai os 16, 17, né? E aí, tanto é o espaço físico, com parquinho, com algo assim, também com as atividades. Né? As atividades de contação de histórias, de trabalhos, tem próprios computadores lá também para serem outros vistos, mecanismos orientados, de leitura outros mecanismos também. de leitura também. E aí, nesse espaço,
da Herbênia Gugel, ele foi feito com esse olhar, né? Herbênia Gugel era o nome da antiga diretora da Dolor Barreira, né? E foi uma justa homenagem a ela, né? Que ela já tinha muito tempo de dedicação lá muito tempo de dedicação e foi para outros horizontes, né? E aí foi uma homenagem justa para ela, né? E no caso aí da Cristina Poeta, que é lá no Altran Nunes, que era uma pessoa muito querida lá, né? Que era Cristina, que era poeta popular, e também naturalmente foi dada essa homenagem para ela. Inclusive o marido dela anda sempre lá e leva as coisas dela, leva acervo lá. E isso aí está voltado, essa biblioteca está voltada para a cultura popular. Tá? Naturalmente, tanto a Dolor Barreira, que é essa biblioteca mais tradicional, que tem basicamente de tudo, se trata vários cursos, RPG, tem RPG Braille, também, né? tem RPG a Gibiteca. RPG que é o Rolling Playing Games, é isso? Exatamente. Certo. Tem a Gibiteca lá, muito interessante. O próprio Eduardo, que falou aí, que é o diretor atual, na verdade, o xodó dele é a Gibiteca. Né? E ele, antes de ser diretor, ele era apenas um visitante, um cara que fazia o trabalho lá da Gibiteca. Por exemplo, até hoje, em tempos de pandemia, que basicamente as coisas estavam acontecendo muito mais em termos online, ele estava fazendo o trabalho dele, dando dicas de livros, falando sobre revistas em quadrinhos, falando sobre autores, e isso num trabalho, de certa forma, para mostrar-se presente enquanto biblioteca, né, daquilo que você poderia encontrar lá na biblioteca. Que bacana. E é interessante, assim, diante dessa análise, a gente vê que essas 3 bibliotecas municipais, elas têm público-alvos diferentes, né? Assim, digamos, idades diferentes. E aí o acervo acompanha isso? Sim. O acervo da Cristina Poeta, ele tem um cunho mais popular, mas isso não quer dizer que não existam popular que o senhor fala de cordel, por exemplo? De cultura popular. Entendi. Vamos falar de cordel, vamos falar de cordel especificamente, como um pouco de pesquisa sobre esse aspecto. Certo. Né? E o acervo, por exemplo, da Herbênia Gugel, eu não sei se colocou aí, mas tem cerca de 7.000 livros. A gente colocou isso. Então, se você olhar, é uma quantidade expressiva, pode ser uma quantidade expressiva, mas também depende muito mais de como se trabalha dentro da biblioteca. Como eu falei anteriormente, a biblioteca não é só um depósito de livros, mas ela tem que ser dinâmica. Né? E, digamos assim, mesmo sendo assessor de planejamento, eu fui tanto na Cristina Poeta como na Herbênia Gugel apresentar, exatamente como fiz uma doação para a biblioteca, eu fui trabalhar com a Menina do Picolé Azul, que é um livro, e fui tratar esse livro com a garotada, com a meninada e com as crianças de 61 anos. Como é que o senhor vê, assim, enquanto escritor, né, e vendo as novas gerações, tendo experiência também na escritura, digamos assim, na escrita, né, infantil, como é que o senhor vê essa nova geração que está vindo aí, muito atrelada às novas tecnologias? Olha, a gente às vezes fica preocupado e chega a dizer que no meu tempo não era assim, ou agora está sendo diferente. O que eu vejo é que cada tempo tem seu tempo. Cada momento tem as suas peculiaridades. Né? É óbvio que você vê uma criança hoje, pega um celular, faz o que ele quer ali, e eu, por exemplo, não tenho essa aptidão tanta quanto ele. Né? Em compensação, eu tenho uma aptidão maior de ser posso me considerar um grande leitor, exatamente pelos trabalhos de pesquisa e de escrita, mas isso não impede que haja interação entre os dois, para que eu possa dizer para ele, esse que trabalha tem só a questão do celular, digamos, como um equipamento de tudo, né? Eu posso dizer, fotografe algo. Vamos falar sobre este algo que você fotografou. Vamos escrever um pequeno texto sobre isso. Vamos contar uma história. Se você fotografou um cavalo, conte a história. De onde foi que esse cavalo veio? Quem é ele? Quem é o dono? Por que ele chegou aqui? Por que ele está olhando desse jeito? Então, isso aí faz com que
haja uma interação e eu depois posso dizer para ele, se você está conseguindo fazer isso e responder essas perguntas, você mesmo pode fazer essas perguntas. E você mesmo pode construir seus textos. E você mesmo pode passar essa sua leitura daquilo que você construiu, passar para outras pessoas. Por meio do texto. Por né? meio do próprio texto ou por meio da própria palavra. Uhum. Né? Se não vira um escritor, vira um contador, né? Vira um contador e, na verdade, isso aí tudo está dentro Isso também é leitura, isso Sim. também é literatura. Que maravilha, tô adorando esse papo aqui, tá bem legal, mas a gente precisa fazer um intervalo agora e no próximo bloco a gente vai falar mais das ações voltadas para a leitura da Secult4. E claro, você não vai sair daí, lembrando, né, que o dia 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro. Vamos conversar muito ainda sobre leitura hoje no Notícias de Fortaleza. Então até lá. Estamos de volta. Você pode acompanhar a TV Terra do Sol pela internet em tempo real. Basta acessar fortaleza.ce.gov.br. A gente continua nossa conversa com o Jorge Pieiro, assessor de planejamento da Secult4, que está dando detalhes sobre ações de fomento à cultura em Fortaleza. A cultura e principalmente a leitura, né? E aí a gente tem um projeto interessante, que é o Terminal Literário. Como é que é esse projeto? Como é que ele surgiu? Bom, para que, de início, o terminal não é que está em fase terminal. Sim, é do terminal de ônibus mesmo. É do terminal de ônibus Ou mesmo. seja, que termina a linha do ônibus. Onde termina ou onde começa. Né? Depende aí do ponto de vista. Né? Mas aí o terminal literário, na verdade, é um espaço de compartilhamento de livros. Ou seja, existem lá várias estantes, né? Isso inicialmente foi feito um trabalho com o Sindiônibus, foi quem possibilitou e gostou da ideia e topou fazer isso de forma conjunta. E aí eles fizeram essas estantes né, para serem localizadas lá. Nos terminais. Nos terminais. Né? Todos os terminais de Fortaleza têm uma estante dessa. Então, como é que acontece isso? Aí existem as doações de livros, existem as doações por exemplo, às vezes você tem uma quantidade de livros em casa e aí diz, não, eu não estou querendo vender para sebo, não estou querendo jogar fora, não quer isso e tal. Onde é que eu posso fazer isso? Né? Doe à Secretaria de Cultura. Né? Doe à Secretaria de Cultura. E aí, se você vai doar a sua biblioteca, né, você liga para a Secretaria de Cultura e aí um carro vai lá pegar esse material. Tá? E aí depois o que é que acontece? Esse material é feita uma triagem desse material. Né? Principalmente a Biblioteca da Lobarreira que cuida dessa triagem para saber se esses livros iriam para os terminais ou se poderiam eventualmente ficar em alguma biblioteca. Tá? Bom, então cerca de 600 livros por semana são destinados aos terminais literários. Então, basicamente, é um trabalho que acontece com uma constância muito grande, né? O pessoal fazendo essa triagem, distribuindo pelos terminais literários, e é engraçado que, às vezes, 2 dias que chegam esses pacotes de livros lá nas estantes, ali mesmo já vão embora. Já são levadas porque isso é de forma gratuita. Porque a pessoa pode chegar lá, pegar e levar. Pode chegar, pegar e levar. Interessante. Né? Eu achei que não, era só o momento que ela estava ali no terminal. Não. Você passa lá, você desce lá do seu ônibus, passa por lá, os livros estão ali. Se houver aquele livro que lhe interessa, ou uma apostila, ou algum livro didático, qualquer coisa desse tipo, que você sente necessidade, que aquilo ali poderia servir para você, você pode passar lá e pegar esse livro, né? Levar para casa, estudar, fazer o que quiser com ele, né? Daí que é um sistema de compartilhamento de livros. Mas assim, o circuito se fecharia se você tivesse também aquele livro com o qual você já não tivesse mais, para você, não tivesse mais aquela serventia, né, que você já poderia já absorveu bastante conhecimento. Você pode fazer essa troca, você vai lá no terminal e deixa este outro livro. Né? Então, de repente,
é como se um determinado livro que não serve mais para mim, pode servir para o outro. Se tem uma apostila que seja interessante de alguém, já passei nesse concurso, não preciso mais estudar isso, aquilo lá, eu vou doar isso aqui porque não precisarei mais disso. Alguém pode precisar e utilizar daquela apostila para poder estudar, para tentar fazer algo. E assim vai. Isso em todos os terminais, né? Existem esses espaços de compartilhamento e que está gratuitamente à disposição da população. Isso é interessante porque o terminal é um local movimentado, né? Um local onde passa milhares de pessoas, né? Todos os dias, talvez até milhões, né? De pessoas. E ter ali um acesso fácil ao livro é incrível, porque aí sustenta essa premissa de que o livro ele tem que ser repassado, né? Tem que dialogar com várias pessoas e transformar esse conhecimento sempre constante, né? É óbvio que existiriam várias outras possibilidades de se potencializar isso. Sim. Né? Mas assim, a gente tem, de certa forma, os desejos existem muitos, mas de certa forma as dificuldades, a burocracia do serviço público, ela exige determinadas circunstâncias que são muito legalizadas, que tem tribunais de contas, que tudo tem que ser dentro daquilo dentro de uma legalidade, e às vezes isso, de certa forma, né? Sim. Sem querer desfazer isso, mas de certa forma ela atrapalha um pouco bloqueia um pouco essa questão, mobilização sim, de coisa. Por exemplo, existem pessoas que participam de editais de credenciamento, sim, né? Há vários contadores, mediadores de leituras que são credenciados. São credenciados para quê? Para quando houver a necessidade de, por exemplo, numa biblioteca, a Dolor Barreira, Cristina Poeta ou Herbínia Gugel, ou em qualquer outra circunstância, né, ela tiver que contar uma história, fazer algum trabalho de mediador de leitura, ou aquilo a que ele se propôs, ele está lá dentro de um banco de pessoas, né, que pode ser contratada para fazer isso. Isso é muito bom, então, bacana. Existem dentro do credenciamento essa figura do mediador de leitura também, do contador de história. Muito legal. Agora, dentro dessa ideia de doação, né, de receber o livro, né, e você falou que tem uma triagem, né, eu queria que você explicasse melhor como é que é feita essa triagem. Triagem é na própria biblioteca do Dolor Barreira, aí como cada biblioteca tem seu público-alvo, há essa distribuição, como é que é essa distribuição de livros? Porque quando você recebe a doação, você não sabe bem, a cavalo dado não se olha os dentes. Né? Sim. Não sabe bem qual é o conteúdo exato daquele livro, é isso? Não, aí ele vem, quando ele recebe, por exemplo, isso aqui são apostilas. Certo. Essas apostilas seriam interessantes e importantes que elas ficassem na biblioteca ou que fossem disponibilizadas para que alguém que tem interesse, porventura, em algum terminal, ela passar lá para poder efetuar os seus estudos de alguma forma. Né? E naturalmente tem aquele cuidado de, digamos, se o livro está também se esfacelando, alguma coisa desse tipo, é óbvio que você não vai, eu vou me livrar disso. E até a possibilidade de, eventualmente, de fazer um trabalho de recuperação daquele livro. Né? Mas aí essa triagem é feita no sentido de você de possibilitar qual o melhor espaço onde aquele livro, aquela apostila, aquele livro didático possa se encaixar. Se encaixar. É mais ou menos nessa. Isso é feito lá na biblioteca do Dolor Barreira. Que legal. Vamos mostrar aqui imagens das bibliotecas. A gente separou algumas imagens. A gente já até mostrou na reportagem, mas está aí. São os espaços, né, de bibliotecas municipais, onde tem essa interação com alguns bairros de Fortaleza, né, no caso o Benfica, Conjunto Ceará e o Altran Nunes. Cristina Poeta, Biblioteca Cristina Poeta no Altran Nunes. Herbínia Gugel no Conjunto Ceará, tem mais de 7 mil livros no acervo, né? E também Dolor Barreira, que é a mais antiga, com 49 anos de existência, né, essa biblioteca, e que meio que serve como uma matriz, né, das outras duas, assim, até porque também faz essa triagem, né, Jorge?
A ideia, principalmente que foi trazida muito mais pela Sofia, Sim. a Sofia Dantas, que é a diretora lá da Biblioteca Herbeni Gugel, ela tem um envolvimento com outras bibliotecas, com outros bibliotecários, e aí trouxe a ideia de fazer essa rede de bibliotecas públicas municipais. Que legal. As 3 bibliotecas, e a gente vê que no dia a dia, elas trabalham de forma integrada. Né? Não é cada um fazendo o que quer, mas é cada uma fazendo... Pensando junto, para poder mostrar que cada uma, dentro das suas especificidades, está, na verdade, potencializando o trabalho das bibliotecas. E é legal você ver aqui nas imagens, né, que é um ambiente bacana para a leitura, né? Porque diante de toda essa disputa que hoje, na contemporaneidade, o livro tem com outras tecnologias, outras mídias de acesso de leitura, a biblioteca precisa, né, e necessita de um espaço agradável, onde a pessoa se sinta bem para pegar o livro, ler, sentir o cheiro do papel, né? Tem gente que gosta do cheiro do papel, não quer saber de ler no celular. Né? E eu acho interessante isso, né? Mesmo sendo dessa nova geração, né? Mas o ambiente é prezado, né? Nessas bibliotecas, Jorge. Tem tantos espaços para as próprias leituras, de você quer chegar e quer sentar e quer ler, né? Como também existe aquele trabalho que é fora do ambiente, onde ali você deve manter certo silêncio, Sim. Né? Natural. Tem os espaços de você ter a interação com as outras pessoas que estão ali, né? E naturalmente, não só por estarem interagindo entre si, mas como também participando eventualmente de alguma ação que esteja acontecendo. Que bacana. Olha só, a gente vai fazer mais um intervalo, volta logo em seguida e, claro, por favor, não sai daí que a gente vai falar mais sobre livro, leitura. Dia 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro, a gente volta já. Voltamos com notícias de Fortaleza. Ao meu lado, Jorge Pinheiro, assessor de planejamento da Secutifor. O nosso papo é sobre ações de fomento à leitura no município de Fortaleza. Você sabia que o dia 29 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Livro? Jorge, me fala como é que funciona, né, esse projeto Leitura na Praça. É no meio da praça mesmo o negócio? O Leitura na Praça, existem quiosques que foram feito junto com a regional, o centro, né, que Sim. pensou isso aí. Existem várias praças, hoje existem 31 praças e a ideia é que chega a 60 até o final. É uma parceria com o Gabinete da Primeira-Dama, Gabinete da Primeira-Dama e também com a Secretaria de Cultura, porque foi quem disponibilizou os livros através de aquisição para que sejam utilizados isso, nesses quiosques. E aí tem um adotante, alguém da praça, uma associação, alguma organização social, adota esse quiosque naquela praça e a partir daí faz um movimento junto às crianças para fazer contação de história, mediação e disponibilizar aqueles livros. É voltado só para as crianças? Não, tem determinadas praças que tem leitura adulta, né? Tem leitura adulta porque houve uma solicitação de que aqui fosse mais livros adultos e tal. Sim. Então existe uma tendência a fazer com que os espaços atenda a demanda. Ah, que legal. Isso é interessante, esse diálogo com a comunidade. Isso. E aí, isso é um trabalho, de certa forma, quem adota faz um trabalho voluntário e, naturalmente, quando há alguma necessidade, a secretaria entra também lá com algum trabalho feito através exatamente desses credenciados. Que maravilha. Agora a gente tem as 3 bibliotecas, mas a gente sabe que estamos vivendo ainda um período perigoso que requer muita atenção de segurança sanitária. Como é que está a questão da biblioteca? As pessoas podem ir seguramente ler seu livro lá? Olha, aos poucos, dentro daquela política de cuidados que deve ter, né? Ninguém sabe como é que está vindo, se vem segunda onda ou não. Se Deus quiser, não, né? Mas de qualquer forma, tomara que não. De qualquer forma, todos os cuidados estão sendo tomados, né? E, de certa maneira, esse momento fez com que aparecessem outras possibilidades de fazer esse trabalho online. Mas, aos poucos, e dentro dessa política, inclusive obedecendo aos decretos, obedecendo a tudo que
se faz em termos dessa política sanitária, né? De certa forma, aos poucos e gradativamente vai abrindo esses espaços para que as comunidades que estão ansiosas, principalmente as bibliotecas aí, ansiosas para dizer assim, eu quero a biblioteca aberta, eu não tenho o que fazer agora, eu quero passar o dia lá. E porque acontece muito isso. Mas então, pode ir, né? Sem problema. Hoje... Com todos os cuidados, e tal, já está aos poucos está voltando. Agora, já caminhando aqui para o fim dessa edição do Notícias de Fortaleza, esse último bloco foi mais curto, está sendo mais curto, né, Jorge? Mas eu queria aqui que o Jorge, né, que está representando aqui a Secutifor, nesse dia importante e simbólico, né, que é o Dia Nacional do Livro, o dia 29 de outubro, eu queria, Jorge, não só você como escritor também, né, que escreve livros para todas as idades, né, eu queria que o senhor desse uma mensagem, um recado para quem está assistindo a gente, tanto para quem gosta, para quem não gosta do livro. O que dizer para essas pessoas? Eu diria simplesmente, eu faria simplesmente uma palavra. Eu dizia que o livro, a partir dele, com ele, ou mesmo sem ele, a gente tem a possibilidade de enxergar o invisível. Instigar a imaginação. Instigar a imaginação. Eu prefiro dizer enxergar o invisível, por quê? Porque aí eu posso, exatamente ao olhar para o livro, o texto tem letras, e ali eu posso ver animais, selva, eu posso ver o que quiser, mesmo sem ler. Uhum. Mesmo sem ler. Depois que eu estou lendo, eu posso acrescentar, porque tem a minha recepção, tem aquilo que o autor diz, tem aquilo com que eu posso discutir, ora com o texto, ora com o autor, mesmo que ele esteja em silêncio, mas também a partir dali eu posso fazer esse compartilhar de ideias com as pessoas que estão ao redor. Então é importante que a gente leia de alguma forma, porque ao ler um livro, ao perceber e ouvir um texto, a gente está, de certa forma, se aproximando de ler o mundo. Que o mundo é o nosso grande livro. E você, está com a leitura em dia aí? Está pegando o livro, gosta de ler? Aproveita, então, depois dessa mensagem aí, para a gente estar sempre lendo, para engrandecer a educação do país, né, Jorge? Muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza. Sempre volte quando tiver mais informação legal para nos passar. À vontade, tá bom? Agradeço. Bem, a gente faz uma pausa e volta logo. Você não sai daí.